Muito bom dia, estamos aqui de volta mais um dia. Agora estamos aqui hoje para falar com o Pastor Lobo um pouquinho sobre heranças espirituais ou geracionais. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para não ficar por fora de nada, para não perder nada de conteúdo, você vai receber notificações aí no seu celular. Links aqui na descrição, teremos cursos, livros, tudo à disposição de vocês. O Pastor Lobo vai estar falando um pouquinho, dar uma introdução sobre heranças espirituais e vamos aprender um pouco. O podcast tá bombando, né, gente? O Lobocast. Bom dia. Bom dia, gente. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Que bom que vocês estão seguindo a gente. Quem não me segue aí também, a gente tá no Instagram. Gente, hoje o assunto é um assunto que repercute muito dentro do meio espiritual, né? Nem vou dizer que é só no meio evangélico, que isso aí hoje é heranças espirituais, heranças geracionais. Vou fazer um podcast inteiro sobre maldições. Né? A pessoa se preocupa muito com a maldição hereditária, não percebe a bênção hereditária, né? Então, eu vou tratar disso, mas eu vou mostrar dentro da Bíblia, tá, gente? Na semana passada a gente falou um pouco sobre bênção e maldição. Um pouquinho. Sobre alianças de alma. Os vídeos já estão aqui no canal, então você pode ver os vídeos da semana passada, estão lá, já estão bombando. E você pode aprofundar um pouco mais no tema também. Então, para começar, como se pode explicar a seriedade da aliança? Bom, então, a aliança, gente, ela é uma marca na tua vida. A aliança é uma cicatriz. Eu vou fazer a pessoa entender desse jeito. Eu vou dar esse exemplo. Você lembra quando Deus fazia aliança com o povo de Israel? Ele vai na genitália do homem, corta o prepúcio, e essa vai ser o sinal da minha aliança. É assim. Então, o povo judeu tem uma separação. Isso é uma aliança. Por exemplo, o rompimento do ímen da mulher é um sinal de uma aliança que ela faz com aquela pessoa que ela está se deitando. Então, raciocínio. Vamos pegar o raciocínio. É fácil dizer que o verdadeiro casamento não acontece no altar, ele acontece na cama. Sim, mas eu não quero... É fato. É fato, mas tem muita gente que vai aproveitar esse fato para continuar pecando. Ah, não, já casei, agora... Mas o casamento, ele é construído com outros pilares. Eu não vou entrar nisso. A bênção dos pais, a bênção da igreja, o casamento no civil, que é o bênção do governo. Tem gente que não entende isso e assusta, mas é isso aí. Certo. Então, vamos lá. Eu quero voltar à questão da aliança. Em Gálatas, capítulo 3, verso 15... diz que ninguém pode, Gálatas diz que ninguém pode ignorar a seriedade da aliança. Porque é impossível anular ou fazer acréscimos a uma aliança. Então a pessoa tem que entender que o pacto é algo, como é que você define o pacto, a aliança? É um contrato. É um termo que você assina. Você vai comprar um carro, assina aqui o contrato. Entendeu? Então, aquela assinatura, ela tem validade. Você vai lá no cartório, né? Vai reconhecer aquela assinatura ali. Então, é um ajuste, de sociedade. O que é um pacto? É uma dívida. A pessoa tem que entender isso. Um pacto é uma dívida. E ali está estabelecido deveres, privilégios, responsabilidades. Eles podem ser feitos através de fórmulas verbais. Então, tem muita gente que faz pacto com entidades verbais. Ele faz uma combina. Ah, não, eu falei brincando. No mundo espiritual, não tem brincadeira. Não tem. Ou ações simbólicas. Antigamente, você apertava a mão. Combinar, tá combinado. O aperto de mão significa assim, eu estou firmando aqui. Hoje, existem outros instrumentos. Hoje tem assinatura digital. Você não precisa nem ir lá, não. Eu estou te mandando aí, tu faz assinatura digital. Então, pacto e aliança são as mesmas coisas. Então, você vai ver. Existem pactos de caráter espiritual. Existem pactos matrimonial. Casamento que você citou é um pacto. E você fala diante de Deus, eu vou ficar com ela para sempre. Quando? Na alegria, na tristeza, no dia difícil, no dia legal.
Quando eu sorrir, quando eu chorar. Quando eu estiver feliz com ela, quando eu estiver infeliz com ela, até que a morte o separe. O que você está fazendo, tem gente que está achando que isso é brincadeira. Não é brincadeira. Então, existem pactos, por exemplo, Jacó, ele abençoou o filho dele errado. Ele está cego. Jacó não, é Isaac, né? Ele abençoou o filho errado. Ele queria abençoar Esaú e abençoou Jacó. Ele pega tudo de bom que ele tinha e libera sobre a vida do filho errado. O filho errado passa a perna no pai. Isso tudo vai ter um monte de consequência. Entendi. Aí ele chega assim, o meu filho tem cheiro do campo que o Senhor escolheu abençoar. O meu filho, as nações vão se curvar, os inimigos vão falar, pô, ele vai ter o melhor que o céu produz, e que a riqueza que a terra, era fruta, né? Fruto, né? Pode produzir. Ele dá para Israel, Jacó, é o mesmo personagem, Deus muda o nome dele em Jaboque. Ele fica com aquilo para sempre. Quando o filho, então o pai está cego, Certo. ele abençoa o filho errado, e eu estou achando que eu estou abençoando, ele abençoa Jacó. Jacó sai e entra Esaú. Aí pergunto assim, quem que está falando? Eu falei, Esaú, eu acabei de te abençoar. Eu falei, não, pai, eu cheguei agora. E abençoei o filho errado dele. Pai, o que você fez? Agora já era. Falei, está falado. Eu disse, agora está dito. Aí Esaú vai perguntar, essa passagem fica entre Gênesis 26 e Gênesis 27. Ele vai gritar e falar assim, o senhor não deixou nenhuma bênção para mim? Ele, não. Eu não deixei todas as bênçãos que eu tinha. Então, quando a gente fala sobre fórmula de pacto, fórmula de aliança, seja ela a palavra lançada, por isso que chama-se palavra de praga, palavra de maldição, ou palavra de bênção, ela funciona no mundo espiritual. As pessoas levam isso na brincadeira. Então, a gente fala, cuidado com o que você canta. Tem gente cantando canções e não faz nem ideia do que está falando. São verdadeiras abominações. São as chamadas, quando você fala de profanação. O que é uma profanação? É quando você pega o que é sagrado e destitui de santidade. Ele profanou o santuário. Ele profanou aquela verdade, profanou Deus. Entendeu? Foi o que Esaú fez. Ele profanou o direito, ele tinha um direito de primogenitura. Ele ignorou e vendeu. Eu estou te vendendo, eu não quero saber disso não. É tipo assim, eu me viro sozinho, não preciso de Deus. Já viu gente que fala isso? Eu não preciso de Deus, não quero saber de Deus. Pessoas que normalmente quebram a cara depois, né? Aí Deus está falando, tudo bem, é o que você quer. O mundo espiritual ouve isso. Entendeu? Então, quando você fala, o pacto, Arthur, ele resiste ao que a gente chama de decreto do tempo. Ele resiste à morte física e ele determina uma herança. Então, quando Isaac morre, aquela promessa fica apesar da morte dele. Fica lá. Você vai hoje em Israel. É um paísinho desse tamanho. Você lembra que a gente foi lá algumas vezes. Saímos de Nazaré. Ó, pessoal, dá uma descansadinha aí, que rapidinho a gente vai chegar ali na Galileia. Pelo tempo, 5 minutos você chegou. A gente está no deserto do Negev. Pessoal, pode descansar um pouquinho aí. Em 15 minutos você está em Jerusalém. É um país pequeno. Só que é o seguinte, ninguém se mete com ele. Israel foi restaurado como nação em 1948. Ninguém conseguiu ganhar uma guerra de Israel. Ninguém. Não é o Hamas. O povo está vendo o Hamas agora. O Hezbollah, o Fatah. Quem se mete? A Jordânia é um país muito maior que Israel. Foi derrotado. O Egito, maior que Israel, foi derrotado. Do lado ali, ó, você pega a fronteira em Eilat, se você pegar direitinho, olha para baixo. Monte Sinai, Arábia Saudita. Quem se mete com Israel? Ninguém. A bênção de Deus está ali. Hitler, bora matar judeu. Bora varrer o judeu da Europa. Não é isso que ele queria? Era isso que ele queria. Ele culpava o judeu pela derrota na Primeira Guerra. Era um endemoniado. Alguém consegue se meter com Israel e vencer? Você vê que hoje foram distribuídos em torno de 700 prêmios Nobel da Paz. 700. Nobel da Paz não. Nobel.
Nobel de Química, Nobel de Física, Nobel de Literatura, enfim, Nobel. Prêmio Nobel. Israel sozinho, só o povo judeu, ganhou 170 prêmios. Uou. Sabe quantos de Israel tem quantos milhões de habitantes? 12. Sabe quantos brasileiros existem? 220 milhões. Sabe quantos brasileiros ganhou o Nobel da Paz? Nenhum. A bênção de Deus, quando eu digo que ela extrapola, ela resiste ao decreto do tempo, ela está sobre esse povo. Não tem jeito. Então, eu sempre falo, a aliança, o pacto, é uma marca, é uma cicatriz espiritual. É uma manchinha, fala assim, o rei tem um príncipe, que é filho dele, que tem o mesmo sinal. Isso chama-se herança. Eles não são a mesma coisa, mas eles estão interligados de alguma forma. A herança, ela é um sinal de que você é filho do teu pai. Entendeu? Olha só, é a cara do pai. É uma herança genética. E a mão dele é igual. O jeito dele é igual. Isso chama-se herança. E isso existe no que a gente chama de mundo espiritual. Entendeu? Certo. E por que a Bíblia fala de cortar um pacto? Muito bem. O pacto é cortado, tá? Então, lembra que eu falei que no pacto de Israel ele corta o prepúcio da genitália masculina? Certo. Repara que todo pacto é cortado. Jesus pega o pão e, tendo tomado o pão, o partiu, né? A gente está pensando que o pão é o pão francês, é o pão puma, é a hóstia. Eu fui católico até meus 20 e poucos anos. O padre pegava a hóstia e tem uma hora que ele quebra aquela grande hóstia, né? Na missa, não é isso? Sim. O pacto, ele é cortado. Ele significa birtu, do assírio, o barak, né? Em hebraico, é comer algo em aliança quebrada. O pacto é um laço. Eu gosto de usar, para entender, tá? O pacto é uma algema espiritual que te prende a uma promessa de responsabilidade. Isso que fala, é cortar em parte. Então, a palavra pacto, a palavra aliança, ela tem um sentido de corte. É isso. Então, o pacto ele pode ser um corte na carne, pode que a genitália masculina e a mulher no ímã, por exemplo, mas ele também é comido. Você vai reparar na Bíblia que todo pacto é comido. É uma comida. O que é a Páscoa? Gente, a Páscoa não é dia de distribuir ovo de chocolate. A Páscoa, você matava o cordeiro, sacrifício, corte, sacrifício. Colocava o sangue, depois você assava o cordeiro e comia. Você come o sacrifício. Certo. Você come. A data, por exemplo, a gente fica ligado na Páscoa como data, né? Mas a data em si é uma festa em que você come o cordeiro. Isso é mais ou menos o que acontece também em outros rituais de religiões ocultistas, né? Também. A pessoa vai na esquina, mata uma galinha preta. O interessante é que o diabo sempre ele se disfarça, ele pega elementos da verdade e mistura com a mentira. Pega um cordeiro branco, sem mácula, sem defeito. Pega uma pombinha branca. O diabo, não, pega um bode preto. Pega uma galinha preta. Ele tem esse negócio de distorcer, né? Deixa eu usar o nome aqui. Ele transforma o que é santo em algo tétrico. Algo puro e impuro. É impuro, entendeu? Mas é comido. Você come para fazer o pacto. Ok. Bom, antes da gente continuar, um adendo aqui. Nós estamos agora chegando próximo do mês de maio. O que nós teremos em maio? 15 a 17 de maio, seminário de guerra espiritual. Não fique de fora, vagas limitadas. Na verdade, é uma imersão, né? A gente está chamando de imersão e treinamento, né? De guerra espiritual, aqui em Curitiba, de 15 a 17 de maio, quinta, sexta e sábado. Vamos ficar lá o dia inteiro. Somente presencial, não terá nada online. As vagas são limitadas, pastor. A gente chega no final, me arruma mais uma vaga aí. Por que a gente... Eu não tenho como atender todo mundo. Então, existe um limite até. Tem uma parte de tirar dúvidas, tem uma parte
A gente precisa conversar também. Então a gente tem ali um mergulho dentro da guerra espiritual. Eu só faço uma vez por mês. Uma vez por mês não, uma vez por ano. Por mês. Uma vez por ano. Uma vez por ano, e esse curso não terá a disponibilidade online, então a modalidade é presencial aqui em Curitiba, então venha. As vagas estão sendo preenchidas rapidamente, né? Vagas limitadas, então não fique de fora. A gente espera poder ter você aqui, sua igreja aqui, e que você venha fazer parte, ser abençoado aqui junto conosco. Além disso, também temos os livros que ficam no institutoexo.com, que é o mesmo website, www.institutoexo.com. Lá você vai encontrar os livros, o curso presencial. Se a sua igreja quer mandar você, os seus líderes, todos aqui numa caravana, a gente tem um contato aqui no WhatsApp na descrição do vídeo. E ali você consegue um auxílio aí na logística, a gente consegue liberar as vagas para todos vocês estarem juntos no mesmo grupo e tudo mais. Tá certo? Uma pergunta aqui, você falou um pouquinho sobre pactos. Na Bíblia, quais são os tipos de pacto? Quais são os tipos de pactos mencionados na Bíblia? Mas tem muito pacto. Existe um pacto chamado edêmico, que é o do Éden. Não, mas eu digo... Existe o pacto, existe o pacto adâmico, é um pacto que Deus faz com Adão. Com Adão mesmo. Uhum. O pacto, a aliança, né, é uma maneira de Deus fazer com que um ciclo de benefício, a gente chama de bênçãos, passe de geração em geração. Entendi. Eu farei bondade até a 1000ª geração daqueles que me amam e me obedecem. Tá bom? Então, existem pouquíssimos pactos na Bíblia. Apesar de eu poder destacar alguns para você aqui. Tá bom? É que você mencionou do pacto da comida, através da comida, né? Então, através não é o pacto de comida. É através da comida. Existe pacto com sangue branco, que é o sêmen, e o pacto com comida. Eu falo isso aqui daqui a pouco. São esses três. Mas, por exemplo, o pacto do Éden, existe um pacto com Adão. Deus fez um pacto com Adão. Ó, a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Existe um pacto que Deus vai fazer depois com Abraão. Todo mundo conhece esse pacto, né? É o pacto de Jesus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Existe um pacto que Deus vai fazer com Noé. E ele fez antes de Abraão. Então Noé ele fala o seguinte, vou botar um arco colorido, a gente chama de arco-íris, né? No céu. Eu nunca mais vou destruir a vida com água. Ele acabou. Ele não fala que vai destruir com fogo. Quem fala isso é Paulo lá em Tessalonicenses. Os elementos se desfarão. Mas ali ele fala, com água não vai. Eu vou fazer um pacto aqui, para vocês entenderem. Vai ter aqui um arco-íris, eu vou me lembrar. A gente na física hoje, a minha formação é na área da física, a gente sabe que tem, né? Você entra dentro de um prisma, você encontra as coisas. Mas tudo bem, não vou falar disso não. Existe um pacto que Deus faz com Moisés. É o pacto com o povo de Israel. Tem um pacto com Davi. Trono, nação e herança. Ele vai fazendo pactos. Tem um pacto que Deus faz lá em Malaquias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com a maldição. Até que vai encerrar o quê? Com o pacto de Jesus. Então, o pacto tem um monte. Mas são fracionados, que é um monte. Tem um livro Aliança de Almas, que eu explico sobre a aliança, tem uma lição, né, que eu explico sobre a aliança. O que é uma aliança? A pessoa entender, para não sair transando com todo mundo. Pacto, tem isso aqui. Tu quer se meter nessa conversa aqui? Então vai. Entendi. Se mete. Quando a gente fala sobre os pactos de comida, foi o exemplo que você deu inicial, o pacto do sangue branco através da relação sexual, e o pacto de sangue através de tatuagem ou... Tem tudo isso. Vamos deixar um dia pra gente falar sobre isso? Quer falar? Então, isso aí hoje causa estranheza. Tem muito crente fazendo tatuagem. É moda, né? Mas aí é o seguinte, o que a Bíblia diz? Não, isso é por Antigo Testamento. Gente, a pessoa pega, mas lá também diz que não pode, pelo mesmo texto. Levítico 19, o mesmo capítulo. Ele tem um mandamento que causa estranheza. Qual é? Não corte, como é que chama esse cachinho aqui?
Já viu que o judeu tem aqui o... A costeleta? Costeleta. Você vai lá no judeu, eles têm o judeu ortodoxo, né? A gente chega lá nos bairros ortodoxos de Jerusalém, ele não corta o cachinho, não. Então ele usa aquele kippah, ele usa aquela roupa lá do judeu do século XVII. É muito interessante você estudar sobre isso, porque o judeu, ele se veste, ele achava que a cultura estava influenciando o judaísmo. Aí começou a aparecer uma roupa colorida, ele falou assim, não, isso é pecado. Então a gente não se veste desse jeito aqui. É que nem alguns segmentos da fé cristã evangélica. A mulher não raspa a perna, que acha que é pecado. Sim. A mulher judia, ela raspa o cabelo ortodoxo. Porque ela acredita que a beleza está onde? Está no cabelo. Então, como ela tem que ser bonita só para o marido, ela é um monte de moça, você anda dentro de Jerusalém. Peruca, você vê que é peruca. Raspa o cabelo. Então, é o que Jesus fala em Mateus 23, são interpretações forçadas da lei. Vocês comem mosquito, vocês engolem o camelo. Eu não faço julgamento. Agora, vamos falar de tatuagem? Ali tem um mandamento, não corte o cachinho, não é isso? Naquele tempo não tinha tesoura não, cara. Não tinha presto-barba, não. Sabe como é que a pessoa cortava o cabelo? Com pedra. Pedra afiada. Você vai reparar que lá na frente, esse mandamento vem em Levítico. Lá na frente, em 1 Samuel 14, acho que 14, diz assim, os judeus não tinham lanças nem espadas, só quem tinha era o rei Saul e seu filho Jonatas. Porque os filisteus não queriam que eles tivessem metal. Pô, se eu tenho arma, eu não posso reagir. É que nem a turma hoje que não deixa a gente reagir. Não pode reagir. Você é crente. E tem uma maneira certa de reagir. Não estou mandando aí ninguém machucar ninguém, não. Não, já tem o povo aqui. O pastor mandou. Tem que tomar cuidado. Então ele pegava o cabelo para cortar, o que ele fazia? Ele pegava cortava o cabelo com pedra. É bem interessante. Esses instrumentos, a cultura, você encontra lá. Dentro dos museus, né? Sim. Então o cara podia se matar. Então a lei tinha que ensinar até o comportamento. Quando fizer a necessidade, pega as suas fezes e enterra. Então existe uma lei sanitária junto com uma lei espiritual. Um intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você, de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano, então já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexos.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado. A tatuagem é uma mistura de quê? De tinta com sangue. Ela nasce dentro de um contexto de pacto espiritual. Nasce. É para fazer aqui um desenho em homenagem marcado para sempre. Eu estou falando que pacto é uma cicatriz. E, pastor, agora que você fala... Então, como isso vai causar um monte de polêmica, meu pastor disse que o meu pastor disse que não, eu trabalho com libertação. Eu digo, não faça. Pastor, eu quero fazer. Então faça. Não vou te amarrar, não. Pode fazer. Você, depois, você vai ter a consequência ou não. Pastor, eu quero fazer. Faz. Eu não vou te obrigar, eu vou te ensinar. Pastor, já fiz. Não, o que eu faço agora? Eu apago? Eu não oriento a apagar. Quiser apagar, hoje está o Whindersson Nunes apagando. Viu que ele está apagando umas tatuagens? Sim. Está apagando. Pô, que besteira. Quer apagar? Apaga. Tem gente que fala, pastor, eu vou fazer uma tatuagem em cima da tatuagem. Acho uma má ideia. Eu acho uma má ideia. Porque você não apaga um pecado com outro pecado. Entendeu? Mas cada um tome o rumo. Já fez? Pastor, fiz, não faço mais,
Estou arrependido. Você falou, é cultural. É. Você vê lá, o jogador de futebol todo tem uma camisa de tatuagem, né? Agora, tem muita gente aparecendo, falando assim, puxa, que bobagem que eu fiz. Queria apagar essa tatuagem aqui. Tem gente hoje que já está envergonhada. Então, é mais fácil obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz, não faça, eu não vou fazer. Agora, tem gente que fala assim, não, já que eu não entendo isso aqui, eu também vou fingir que não ouvi isso aqui. Qual é o meu papel pastoral? É prender alguém? Não. Ah, pastor, eu vou congregar na sua igreja, seja bem-vindo. Agora, se a pessoa me pergunta assim, pastor, posso me separar? Não, não pode. Eu não vou te aconselhar, eu sempre vou levar você a tentar reconstruir teu casamento até o final. Você não vai ouvir da minha voz assim, se separe. Porque Deus odeia o divórcio. Ah, pastor, eu tenho justificativa para fazer... O que a Bíblia diz? Eu vou ficar com o que a Bíblia diz. Só isso. Agora, no Novo Testamento, isso é bom falar. Não existe nenhuma passagem, nem que proíba e nem que autorize a tatuagem. Tem gente que pega uma passagem de Apocalipse que diz que na coxa de Jesus, gente, ali é o manto dele, tá? Não é na coxa dele. Não. Aqui o pessoal dá uma forçada. Então, o que eu oriento, Arthur? Não faça. Aí, eu vou dizer, onde eu tive problema com tatuagem, ou seja, fui orar pela pessoa e a pessoa ficou endemoniada. Repito, homem não toca no corpo de mulher, a não ser que seja sua mulher, sua esposa. E mulher não toca no corpo do homem, a não ser que seja o seu marido. Ou já marca de morte. Ah, fulano morreu, vou fazer uma tatuagem aqui em homenagem ao morto. Problema. Problema. Os chamados pactos de aliança de proteção espiritual. Ah, uma entidade mandou desenhar um espelho e tal, uma figura. Os chamados laços de românticos. Ou pactos de sensualidade. Uma pimentinha perto no peito, no seio, na nádega. Então, existem marcas de tatuagem que são chamadas as marcas de sensualidade. Aí eu tenho muito problema. Então, a mulher vai ungir, a pessoa gosta de usar óleo, eu não uso muito essas coisas, não. Ela não usa há muito tempo. Se não for para consagrar a liderança, eu não uso. Eu enfermo, a pessoa está enfermo. Vou lá e oro pelo enfermo, eu uso óleo. Fora isso, não uso óleo para libertar. Ah, vamos libertar com óleo. Quem liberta é Jesus. Não é o óleo, pelo amor de Deus, gente. Tá bom? Eu tenho que ensinar coisas básicas. Apesar de ter gente que acha, não, o óleo aqui é um jeito. É só óleo de máquina, óleo de soja, óleo de girassol, óleo que está de Jerusalém, é óleo. Quem liberta é Jesus. Não tem pastor libertador. Existe Espírito Santo de Deus. Tá bom? Sim. Agora, vamos fazer lá uma cerimônia profética. Quer fazer, faz. Mas nesses casos, nós temos resistência espiritual. Todo mundo que faz tatuagem fica endemoniado? Não, claro que não. Mas se a pessoa estiver baixo de uma rebeldia ou sim. fazendo por alguma coisa de contrariar os pais, por exemplo... Piercing também nesse caso. Muito crente faz isso. É uma rejeição à fé do pai, porque é uma fé adoentada, ele fala, vou provar que eu não sou igual ao meu pai. Aí faz tatuagem, mete piercing, alarga, ele faz um monte de coisa, aí ele vai ver, por que eu fiz isso? Inconscientemente ele está dizendo assim, não, eu não aprovo a maneira como a fé do meu pai se moveu. É só isso. Tem aí a rebelião, Arthur, é como o pecado da feitiçaria. Deus avisou Saul ou não avisou? Saul, preste atenção. A rebelião vai te levar para outro lugar. É outro extremo, hein? Você vê que Deus fala isso para ele em Gênesis, capítulo 15, 22. Gênesis? 1 Samuel 15, 22. Rebelião é como o pecado da feitiçaria. Em 1º livro de Samuel, capítulo 31, 16 capítulos depois, ele morre. Por quê? Porque ele foi consultar a feiticeira de Endor.
ele fala, a rebelião é como a feitiçaria. Então, a rebelião, ela tem um fundo espiritual grave, tá bom? Uhum. Então, só para voltar aqui, você perguntou, quais os tipos de aliança que tem? Existem as chamadas alianças de tratado de paz. Em Gênesis 26, Isaac faz uma aliança com o povo daquela terra. Ali estava Siquém, ali estavam os filisteus, ele faz uma aliança. Ali, chamada aliança de paz. Isso tem muito, sabe aonde? Quando você termina uma guerra. Tem lá Pacto de Varsóvia. É um pacto que acontece ao final da Segunda Guerra. O Tratado de Versalhes foi o maior erro político do século XX. Foi o final da Primeira Guerra Mundial, que humilhou a Alemanha. Antes de surgir a Alemanha nazista, tinha uma Alemanha de Bismarck. Aquele tratado de paz foi tão mal feito que estourou uma Segunda Guerra. Eles enfiaram uma derrota goela abaixo. Então, quer ver um que é interessante? Quando as guerras napoleônicas, Napoleão cansou de derrotar os prussianos, os austríacos. Ele chega dentro de Viena. Ele toma os canhões da defesa de Viena e faz uma estátua para a França. Era a maneira dele publicar no YouTube dele, Eu Venci, no Instagram dele. São as chamadas... Existem diversas federações de nações, de república não tinha naquele tempo, mas de ducados, que se voltam contra ele. Ele vai batendo numa, atrás da outra. Ele ganha de todo mundo. Pensa um cara que bateu em todo mundo. Foi Napoleão. Então a França tinha esse negócio de entrar dentro daquilo que virou a Germânia, a Alemanha. A Alemanha responde na Primeira Guerra. E aí você vê que a paz, é um tratado de paz, chamado Paz de Westfália, não funcionou para nada. Então, um pacto de paz é uma aliança que a gente não vai se agredir. Só que no mundo espiritual não existe isso. O diabo é o vosso adversário. Ele não vai ficar em paz com você. Não vai. Deus diz para Eva, colocarei inimizade entre você, entre o teu filho e a serpente. Não tem jeito. Você não faz assim, não. Tipo, não vou orar, o diabo não mexe comigo e eu não mexo com ele. Não existe isso. O diabo é um inimigo. E as pessoas têm que entender isso. O segundo pacto, que é importante, é a chamada aliança familiar. Existe um negócio chamado aliança familiar. Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17. Ela vai dizer assim, o teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus. Onde tu fores, eu irei. Onde pousares, eu pousarei. Deus me castigue se eu quebrar isso aqui. Então, o casamento é um pacto assim. Existe, Arthur, um castigo espiritual de quem quebra a aliança familiar. Não adianta. Deus falou, honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e os teus dias sejam longos sobre a face da terra. É uma promessa que não vai cair. É a primeira, o chamado mandamento com promessa. Entendi. Tá entendendo? Então, existem essas alianças de caráter. Então, tem gente que cai na astúcia de achar que aquilo que ela está falando não está sendo ouvido pelo mundo espiritual. Claro que está. Existe, às vezes, uma influência corrupta que ela passa de geração em geração. Eu vou pegar ainda Êxodo 20, não sei se a gente tem algum tempo ainda. Temos 10 minutos, pensar. Ele fala assim, ó, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. A gente está falando de herança, não está? Sim. O que é iniquidade? É o pecado aprendido. Você aprende a ter fé com teu pai. Você aprende a servir a Deus com teu pai. Você aprendeu a orar. Quantas vezes eu entrei no teu quarto, você estava orando de joelho de madrugada? Eu lembro disso. Onde você aprendeu isso? Teu pai, com tua mãe. Eu me lembro de você jejuando por alguma causa. Então você era garoto, adolescente, e fala assim,
pode parar que tu vai morrer. Tu sempre foi magro, seco. Eu falei, você vai morrer. Você não está comendo nada, não. Estou jejuando por uma causa. Então você aprendeu a honrar a Deus, por quê? Porque você aprendeu em casa. Entendeu? Agora tem gente que aprende a pecar em casa. Em 1 Pedro 1,18, eu falo assim, você foi resgatado da vã maneira de viver que você aprendeu com teu pai. Então, a herança também, ela é uma herança de pecado. Por que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos? Repara só, até a terceira e a quarta geração. Já reparou isso? Que são gerações observáveis. Eu vi meu avô, primeira geração. Eu vi meu pai, segunda geração. Eu vi meu avô. Você lembra do teu bisavô? Não. Eu também não. Você ouve história do teu bisavô. É. Mas, normalmente, quando o bisavô morre, você já não tem lembrança ainda. Tu tá com 2, com 3, com 4, com 5 anos. Você ouve a história. Agora, você vê teu avô, você vê teu pai, você vê o teu filho. São chamadas gerações observáveis. Então, a herança está em quê? Em que você aprender a fazer. Só que aí, como é que você quebra essa herança? Quando você fala, eu amo meu pai, mas não vou fazer igual a ele, não. Pô, meu pai bebia, batia na minha mãe, não vou beber nunca mais. Quando você faz uma ruptura, né? Ruptura sem desonra. Uma ruptura obedecendo ao Senhor. Eu obedeço aos meus pais no Senhor. Pô, meu pai ia lá, batia em todo mundo, dava tiro pro alto, assaltava banco, fumava maconha. Pode ser o pecado que for, trair a mamãe. Eu não. Eu não. Eu vou viver honestamente, eu vou trabalhar, vou viver em paz. É isso que rompe a maldição. É você não praticar aquele pacto, aquele pecado. Tá bom? Então, essas perturbações a gente encontra como a gente chama, né? Pecados geracionais. A gente encontra respostas também de heranças espirituais. Entendeu? Entendi. É isso. Então, existem pessoas, agora eu vou trazer para o outro lado, que podem ficar presas aprisionadas a uma aliança anterior, pode. Então, você não faz de doutrina com o livro histórico. Dentro da hermenêutica bíblica, vou interpretar. Você não faz doutrina, por exemplo, com os chamados livros históricos. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2... Na verdade, você usa os exemplos, mas não faz doutrina. Você não faz doutrina com o livro de Atos. Você faz doutrina com os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Você faz doutrina com cartas, os chamados cartas apostólicas, ou epístola de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, 1 e 2, aos Colossenses, carta de Tiago, a última carta de Judas, as cartas de João. Você não faz com o livro histórico. Mas o livro histórico conta passagem de quê? De pessoas que sofrem por causa de pecados. São consequências dos pais. Teve uma fome em Israel de 3 anos. Aí Davi vai procurar assim. Vai buscar, o que é isso? Foi o pecado de Saul. Ele conserta aquilo ali. Como é que ele conserta aquilo ali? Como é que você conserta? Ele rompe com o pecado de Saul. É simplesmente isso. Então, a pessoa fala, pô, pastor, meu pai fez isso, estou com um problema financeiro, aí o problema é o meu pai. Eu estou com um problema emocional, o problema é meu pai. Eu estou com um problema na minha vida familiar, romântica, o problema é meu pai. Não é. Sintoma é apenas um mecanismo de alerta. Existe algo que está desordenado. É só para você investigar. O livro de Provérbios, capítulo 26, verso 2, diz que a maldição sem causa não virá. Ela não vem. A maldição é uma palavra bíblica. Só que ela está contextualizada ao povo da aliança. A maldição, ela tem um fator de desobediência. É só isso. Você ensina, quer um negócio legal? Vai para a escola bíblica. Eu vou falar aqui
no podcast. De verdade. A pessoa vai para a escola bíblica, sabe quando? Ela se converte, faz o curso do batismo. Depois ela desaparece. Desaparece. Eu me converti como? Um padre me deu a Bíblia. Eu fui ler a Bíblia, eu gosto de ler, aí pegou um cara que gosta de ler. Aí, toma aí. Eu falei, cara, não tem jeito, eu não consigo mais ficar. Entendeu? Entendi. Eu tava... Você faz o que você quiser da tua vida. Pô, mas dentro daquilo que a minha consciência está me mandando, e não é interpretação bíblica. É uma verdade bíblica. Eu não posso mais continuar aqui. Entendeu? Agora, o que acontece com o povo de Deus? Você vai, vou me converter, é verdade. A pessoa é batizada, ela para de aprender. Para. Pastor, tem que vencer. Deixa eu tomar aqui a armadura de Deus, o capacete de salvação, as botas da prontidão do Evangelho da Paz, o escudo da fé, o peitoral da justiça, o cinturão da verdade. Estou pronto para a guerra. Aí passa 1, 2 anos, ele perde o medo do diabo e joga tudo fora. Sim. A gente chama isso de striptease da armadura. Aí ele começa a cair. Então, essa perseguição espiritual vai depender de benefícios ou de tragédias, de bênçãos ou de desgraças, de felicidades ou de maldições, depende da obediência. Entendi. É nesse ponto que a gente tem que investigar repetição de sintomas, é nesse ponto que a gente tem que investigar denúncia de desobediência. É dentro disso aí que a gente fica. Tá bom? Entendi. Então, se você quiser aprender mais, tem uma plataforma de ensino à distância, cursos.pastorlobo.com. Tá bom? Lá tem um monte de cursos, são 10 cursos, na verdade, que eu tenho lá. Os cursos são aulas online. Aulas de videoaulas online, tá bom? Ou você tem lá a apostila digital para você acompanhar. Existem umas, inclusive, que você pode baixar a apostila, os PowerPoints. Você pode ir lá, não, eu vou baixar. Você baixa, tá lá em curso.pastorlobo. Tem alguns que você baixa, alguns você não consegue baixar. Os vídeos, eles são protegidos pela lei de proteção de dados, né? Ah, pastor, quero baixar. Você não vai baixar. O que tem lá, só tem lá. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Tá? Então, são vídeos exclusivos. Você pode fazer o plano premium. O plano premium é tipo uma Netflix, né? Vocês agora se streamam, né? Custa R$19,90 por mês. Você paga uma assinatura recorrente, né? Ah, eu quero cancelar. Vai lá e cancela. Eu quero fazer um mês. Ou então você pode comprar o curso para sempre. Aí fica vitalício para tua vida. Você pode ver quantas vezes você quiser. Tem os cursos avulsos, tem o pacote completo no plano premium. Enquanto você pagar, você consegue assistir. Eu tenho livros publicados na área de libertação, de guerra espiritual, de cura da alma, de libertação da família, de intercessão e oração de guerra. Eu tenho curso de proteção espiritual, eu tenho curso de discernimento espiritual, eu tenho curso de bênção financeira. Então, assim, é um de avanço, né? É um leque, né? É um leque enorme, né? A gente chama de cardápio profético, né? Para você aprender. Os livros estão no institutoexo.com. E lá também, no mesmo site, está a inscrição para o seminário de 15 a 17 de maio desse ano, 2025. Vamos estar juntos em Curitiba, numa imersão. Não fique de fora. Isso. Esperando você aqui, as vagas são limitadas, tá bom? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Você que quiser vir para o curso presencial, aqui embaixo tem o nosso número do WhatsApp, onde você pode falar diretamente com a secretária. Caso você queira trazer uma caravana, seus líderes, mensagem de texto, gente. Nada de ficar mandando áudio. Mensagem de texto, você pode ajustar direto ali com elas a questão do número de pessoas que você precisa para sua caravana, trazer líderes, pessoal da sua igreja. Serão todos bem-vindos aqui. Posso fazer mais um convite? Diga. Você que está em Curitiba, gente, o nosso endereço é Avenida Desembargador Gucinas, 1772. Cultos, sábado para os jovens, 19h30, domingos às 9h, às 11h, às 19 horas. Tem mais um culto às 16 também. Então, os cultos regulares, 9, 11, 19 horas. E 16 eu tenho um culto aqui só para surdo. É assim que eles gostam de ser chamados. Não é deficiente auditivo, não. Eles querem ser chamados de surdo. Então, para a comunidade surda, às 16 horas, todo domingo. Tá bem? E se você quiser vir no culto de libertação,
É toda quarta-feira, às 19h30. Tá bem? Nossa igreja é a Igreja Batista Bom Retiro, uma igreja da Convenção Batista Brasileira. Homens, pastores, tem um time de pastores e pastoras que podem ajudar você. Traga a sua família, o Ministério Infantil é maravilhoso, né? Agora estamos começando o Ministério em Espanhol. Se você habla espanhol, venha aqui para conhecer nós outros. Estamos de braços abertos esperando por você. O curso presencial, vagas limitadas, não se esqueça, se inscreva enquanto ainda dá tempo, porque o tempo está correndo, está acabando e as vagas vão se acabar em breve. Tá Segue bom? o podcast, Se inscreve no Instagram. canal, segue a gente no Instagram, se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho para você ficar por dentro das nossas notificações, né? As notificações do canal. E deixa aqui embaixo nos comentários suas dúvidas, seus pedidos de orações, tá bom? É Fica isso. com Deus, gente. Fica na paz. Obrigado. Valeu, gente. Até a Fique na próxima. paz. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.